Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que é notação científica, para que serve a notação científica, dar alguns exemplos de números escritos em notação científica, representados em notação científica, alguns exemplos de aplicações em questões importantes e como fazer algumas operações básicas com números escritos em notação científica. Também vou falar como converter um número decimal para a notação científica e vice-versa. A notação científica serve para demonstrar números com muitos algarismos, por exemplo, a velocidade da luz, que é 300 milhões de metros por segundo, ou a massa de um elétron, que é muito pequena, então são muitas casas depois da vírgula, são trilionésimos de uma grama, por exemplo. Você imagina manipular esses números num artigo científico na forma decimal. Seria muito complicado e você perderia muito tempo. Então a representação e notação científica ajuda a resolver esses problemas e nós vamos ver que é até mais fácil de fazer operações, multiplicar, dividir e assim por diante. Qual a estrutura de um número de notação científica? Sempre a mesma. O elemento A é sempre um número que ele é maior ou igual a 1 e ele nunca é igual a 10, ele é sempre menor do que 10. E o expoente n da base 10, ele está relacionado com a ordem de grandeza do número, ou seja, números muito grandes têm um n grande, números muito pequenos têm um n pequeno. Se um número for menor do que 1, que é o caso da massa do elétron, o n vai ser negativo. Bom, e como que eu converto um número na forma decimal para um número em notação científica? Vamos usar os exemplos da velocidade da luz e da massa do elétron. Na velocidade da luz é um número muito grande, então o n vai ser positivo e o n com um número muito grande. A estrutura é muito simples, você vai pegar o número na forma decimal, você vai ver onde está a vírgula e você vai movimentar a vírgula até que ela esteja em um ponto que satisfaça o elemento A. O que é o elemento A? Ele tem que ser entre 1 e 10. Então não posso colocar a vírgula depois do primeiro zero, por exemplo, senão ficaria 30. 30 é maior do que 10. Nem antes do 3, por exemplo, senão ficaria 0,3. Então tem que ser entre 3 e 0, que dá 3,0. Aí eu tenho o A na forma correta, o elemento A, 3,0. E eu vou contar quantas casas eu precisei andar com a vírgula para chegar nesse ponto. E isso eu vou somar ao expoente n. Como a gente não tem nenhum n, o n vai ser exatamente 8, que é o número de casas que eu andei. A mesma coisa acontece para a massa do elétron. Eu vou pegar o ponto onde está a vírgula e vou levar até um ponto que eu tenho um número entre 1 e 10, que no caso é entre 9 e 1. Eu vou ter 9,1 nesse ponto. Se eu colocasse depois, eu ia ter 91, é maior do que 10. Se eu colocasse antes, eu ia ter 0,9, que é menor do que 1. Então tem que ser sempre entre 1 e 10. E eu vou contar também quantas casas eu andei. Nesse caso, eu vou ter que andar 27 casas, só que eu estou andando para a direita. No primeiro exemplo, eu andei para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, eu somo no expoente. Quando eu ando para a direita, eu diminuo. Então, eu não tenho nem o expoente, porque esse é um número decimal. Então, eu vou diminuir 27. 0 menos 27 dá menos 27. Vamos ver alguns exemplos de operações com números de notação científica. Na multiplicação e na divisão, são diferenças bem básicas. Quando eu multiplico um número de notação científica por outro número de notação científica, eu multiplico todos os elementos A desse número, anoto o resultado, vezes 10 elevado a uma potência que é a soma das potências dos números anteriores.
Na divisão é a mesma coisa, eu divido os elementos A, né, o primeiro número, o segundo número de cada um dos elementos, e depois a diferença é que eu diminuo os expoentes.